E a gente já tem visto algumas coisas bem importantes em relação a isso. A primeira delas é que nós somos pó. Nós somos frágeis, nós vimos isso na palavra de Deus. Deus nos fez do pó e somos completamente frágeis. E graças a Deus, Deus tem nos tratado não por aquilo que nós merecemos, da forma que nós merecemos ser tratados, mas com muita compaixão, com muita misericórdia, porque Ele conhece a nossa frágil constituição. Ele sabe que somos pó. E a gente tem aprendido isso em 2020 e ficou muito claro isso, como nós somos frágeis, como um pequeno vírus pode fazer com que a humanidade inteira pare, como um pequeno vírus tem tirado a vida de milhares de pessoas diariamente. Isso tem mostrado para a gente que a gente é extremamente frágil, que a gente precisa se voltar para o Senhor, que é o Senhor que tem guardado a nossa vida. Outra coisa que a gente aprendeu é que nós fomos feitos para relacionamentos. Nós fomos criados para relacionamentos. Deus nos fez para a gente se relacionar, não fez para a gente ter coisas, para a gente se encher de coisas e achando que isso vai trazer felicidade para a gente. A gente foi feito para se relacionar com pessoas. Em primeiro lugar, a pessoa de Deus. E, da mesma forma, com a mesma importância, nos relacionarmos uns com os outros, nos amando, vivendo e amando uns aos outros. E a gente percebe, a gente entendeu o quanto isso tem feito falta para a gente. Quando a gente precisou de ficar em casa, quando a gente precisou de ficar isolado, sem contato, até com familiares por algum tempo, sem contato com a igreja do Senhor, sem a gente poder se reunir, como é que isso nos fez falta? Como é que a gente realmente sente a necessidade de se relacionar com Deus e com outras pessoas? Depois a gente viu que a gente existe para a glória de Deus. É para isso que a gente existe, para glorificar o Senhor. Deus nos fez para a glória dEle. Então tudo que a gente faz, toda a nossa vida, nesse mundo e por toda a eternidade, é para glorificar o Senhor. E quando a gente vive para esse propósito, quando a gente entende o propósito pelo qual a gente foi criado, a gente vive para esse propósito, a gente então se sente preenchido, pleno, a gente se encontra, a gente entende a razão pela qual a gente existe, a razão pela qual a gente está nesse mundo, e a razão pela qual a gente vai viver por toda a eternidade na presença de Deus, para a glória dEle. Dito isso, esses são os 3 pilares que baseiam a nossa vida, esses são os 3 princípios pelo qual a gente deve nortear a nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor. Então, dito isso, a gente tem percebido que a gente não pode perder tempo, não há tempo a ser perdido. Se a gente é pó, se a gente precisa dessa graça, dessa proteção de Deus o tempo todo, sem Ele a gente não existe. Se a gente foi criado para se relacionar e se nós existimos para a glória de Deus, tudo na nossa vida precisa urgentemente convergir para isso, para essa vida que vive para a glória de Deus. Então a gente tem visto como fazer isso. A gente tem baseado nesse versículo de 1 Coríntios capítulo 15, 19, que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se tudo que a gente espera do nosso relacionamento com Cristo é uma vida melhor nesse mundo, a gente é o mais miserável, como diz João Ferreira de Almeida, mais miserável de todo ser humano, porque a gente está esperando pouco demais. Se tudo que eu espero de Cristo é uma vida um pouquinho melhor nesse mundo, eu estou esperando um pouco demais. Eu não compreendi ainda o que é ser um filho de Deus, eu não compreendi ainda o que eu recebi do Senhor quando renasci com Cristo, quando fui ressuscitado com Cristo. Eu não compreendi ainda o que Ele já me deu, o que eu já tenho no Senhor e o que eu posso desfrutar, o que eu posso viver. Por isso que Jesus, quando veio, Ele nos disse em João 10, que Ele veio para que nós tenhamos vida e essa vida seja plena, essa vida seja abundante. A gente precisa esperar mais do que isso. Mais do que simplesmente uma vida melhor nesse mundo. A gente conhecendo o Senhor e sabendo quem nós somos, sabendo quem Ele é e o que Ele nos deu, e entendendo que nós somos herdeiros dEle, nós somos filhos dEle, família dEle, que tudo está à nossa disposição, a gente precisa esperar muito mais do que somente uma vida agradável nesse tempo que vivemos. Precisamos de esperar muito mais do que isso. Baseado nisso, então, a gente já viu que nós temos que dedicar todo o tempo que nos resta de vida para viver para a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, no verso 1 e 2, está exortando a gente a fazer isso, a viver o que resta de tempo da nossa vida, que é curto, que é pouco, para a glória de Deus, para a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Porque
a gente já desperdiçou demais com o pecado a nossa vida. Antes de conhecer Jesus, a gente desperdiçou com aquilo que não agradava a Deus, o nosso tempo de vida. E agora o tempo que nos resta, a gente precisa dedicar isso a viver para a vontade de Deus. Eu preciso de acordar todos os dias cheio de vontade de cumprir a vontade de Deus, cheio de energia para cumprir a vontade de Deus, porque é isso que Deus espera da gente. Em segundo lugar, a gente já viu que o nosso tempo nesse mundo é muito curto. Verso 7 aí de 1 Pedro 4 está dizendo para a gente que o fim de todas as coisas está próximo. Tudo que a gente conhece nesse mundo, nesse planeta, está com os dias contados, está muito próximo a essa volta de Jesus Cristo. Tudo está acabando, se deteriorando, foi corrompido com o pecado. E a gente precisa, então, entender que a gente tem pouco tempo para viver. Por isso, a gente deve viver a nossa vida concentrado em viver para a glória de Deus, em cumprir a vontade do Senhor, porque o tempo que nós temos para fazer isso é curto. E por causa disso, porque nós temos um pouco tempo de vida para viver para a glória de Deus, nós precisamos nos dedicar à oração. Esse verso 7 aí, que eu li a primeira parte, que eu recitei a primeira parte dele, dizendo que o fim de todas as coisas está próximo, diz: portanto, dedique-se à oração. Eu preciso dedicar a minha vida à oração. Sem oração, eu não consigo discernir nada, entender nada, compreender nada, enxergar nada. Eu fico completamente cego diante das situações que eu tenho vivido, diante da vontade de Deus, diante das armadilhas de Satanás contra a minha vida. Eu fico completamente cego. Eu não consigo entender e discernir nada. Sem oração, eu não consigo ter força para vencer as batalhas, as dificuldades desse mundo. Sem oração eu não consigo entender, ouvir a voz de Deus para receber a orientação dele, para fazer as escolhas certas, as escolhas sábias e viver para a glória de Deus. Sem oração a gente não consegue viver essa plenitude de vida que está à nossa disposição em Cristo. A gente não consegue sem oração fazer nada. Então eu preciso me dedicar à oração. Foi isso que a gente viu quarta-feira. Hoje a gente vai começar a pensar que a gente precisa se dedicar a amar. O próximo verso aí de 1 Pedro 4, agora o verso 8, diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Conseguiu entender isso? Sobretudo, o mais importante de tudo, mormente, verso 8, 1 Pedro 4, 8. Mormente, o mais importante de tudo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O que significa que o amor perdoa muitíssimos pecados? Preste atenção que eu vou revelar algo aqui muito difícil de entender. Presta bastante atenção que eu vou revelar algo aqui que você nunca iria entender sozinho. Sabe o que significa que o amor perdoa muitíssimos pecados? Que amar é perdoar. Não é isso que está dizendo o texto? O amor perdoa pecados. Então é isso que significa, o amor perdoa. Ele está dizendo, sobre todas as coisas, sobre tudo, eu preciso de ardentemente amar. Se não há tempo a perder, meu amado, se o tempo nosso é curto nesse mundo, eu tenho que vivê-lo para a glória de Deus, porque eu nasci para isso, porque eu fui criado para isso. Isso nós necessitamos de nos relacionar, nós estamos sempre nos relacionando, não tem como a gente viver sem relacionamento, então significa que eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar meu irmão. Então a gente não pode perder tempo guardando ressentimentos em nossos corações. A gente não pode perder tempo guardando mágoas em nossos corações, porque a gente está construindo, guardando isso, a gente está construindo uma barreira enorme no nosso relacionamento com Deus. A gente fica impedido de se relacionar com Deus se a gente tem guardado mágoa no nosso coração, se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue pagar o preço para perdoar o meu irmão. Eu estou guardando algo no meu coração que está me afastando de Deus. Eu estou guardando algo no meu coração que está me apodrecendo, desculpa o termo, né, feio, mas essa é a verdade, está me apodrecendo por dentro, está me corrompendo, me corroendo por dentro. Guardar ressentimento é o pior caminho que eu posso escolher para a minha vida. Então esse amor caloroso, que está evidenciado aí nesse verso 8 de 1 Pedro 4, ele tem a ver exatamente com isso. Ele é evidenciado no perdão, ou seja, a prática do amor é materializado na prática do perdão. É isso que eu preciso de entender. O perdão é materializado no amor. O que Jesus fez quando veio a esse mundo, tomou aquela cruz,
carregou até o Calvário, foi crucificado nela e morreu por mim e por você. Ele estava nos oferecendo perdão. Foi isso que ele fez. Ele estava nos oferecendo reconciliação. Nós pecamos contra ele. E ele pagou o preço da nossa reconciliação. Da mesma forma, amados irmãos, para a gente poder amar as pessoas, a gente precisa de pagar o preço de perdoar as pessoas, que é um custo alto, não é barato não. Aliás, ser cristão exige da gente um custo alto. Jesus nos convidou a segui-lo dizendo, olha, para você me seguir você vai ter que morrer. Negar a você mesmo, tomar a sua cruz e para poder então me seguir. O custo para eu ser um discípulo de Jesus Cristo, para eu seguir Jesus, é alto. O custo para eu viver para a glória de Deus não poderia ser diferente. É alto. O custo para eu desenvolver aquilo que eu nasci para desenvolver, para viver aquilo que eu nasci para viver, que é amar as pessoas, amar a Deus, que é viver relacionamentos baseados no amor, é alto. Amar alguém vai exigir de mim sempre um custo, um alto custo, de vencer todos os obstáculos que forem precisos, para eu não guardar no meu coração nenhuma mágoa, para ela não se transformar em raiz de amargura, para ela não aniquilar a minha vida, para ela não me matar espiritualmente. Assim, meu amado, como Jesus fez, pagando um alto preço para oferecer para a gente amor, ou seja, perdão, nós precisamos de pagar esse preço, a gente precisa de entender isso. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele só existe se ele for unido, se ele tiver unidade. Se ele estiver todo despedaçado, ele não é corpo, ele só é corpo se estiver unido. Então nós precisamos, sobretudo, nos amarmos, perdoar aquele que nos fere. E aí eu nem vou perguntar para você, alguém já te machucou? Já te feriu? Já te decepcionou? Já te magoou? Você tem alguma lembrança disso? Claro que você lembra disso, né? A gente não esquece. Você guarda algum ressentimento no seu coração, seja com quem quer que seja, pelo motivo que for. Se você não estiver disposto a pagar o preço de amar a ofensa, de amar o seu agressor, de sobrepor a ofensa que foi feita a você, a ferida que foi causada a você, sobre o seu orgulho, sobre o seu direito de vingança, se você não estiver disposto a pagar esse preço, você, infelizmente, não vai glorificar o Senhor nos seus relacionamentos. Você vai estar, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, em relação à igreja de Corinto. Ela estava dividida, cada um dizendo eu sou de um, eu sou de outro, eu sou daquele, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Cada um levantando a sua bandeira, cada um tentando estar certo, cada um tentando provar que era aquele grupo, aquele partido que estava certo. Nós somos o corpo de Cristo. A gente não pode rasgar o corpo de Cristo, a gente não pode dividir, partir o corpo de Cristo. Nós precisamos de pagar o preço de viver o corpo de Cristo. É a pergunta que a gente precisa de fazer com muita sinceridade, até onde eu estou disposto a pagar o preço para amar meu irmão? Para ser igreja com ele, para ser um com ele, para glorificar a Deus nos meus relacionamentos, com o meu irmão em Cristo, com a minha igreja no Senhor Jesus Cristo. Até onde eu estou disposto a pagar esse preço? Até onde eu estou disposto a perdoar aquele que me feriu, aquele que me ofendeu? Por isso, meu amado, a gente precisa de pensar bastante sobre isso. O fim de todas as coisas está próximo, para a gente perder tempo. Não há tempo para a gente perder com coisas que não glorificam o Senhor. Não há tempo para a gente perder com aquilo que não é vontade de Deus. Não há tempo para a gente perder com aquilo que nos afasta de Deus. Eu preciso pagar o preço, não preciso fazer conta para ver se vale a pena amar, se vale a pena perdoar alguém, quanto custa perdoar isso, não preciso de fazer essa conta. Porque se é para amar alguém, vale a pena. Vale a pena perdoar, vale a pena pagar o preço, porque a gente só glorifica o Senhor quando a gente escolhe amar. Quando a gente escolhe esse caminho sobremodo excelente, como Paulo diz em 1 Coríntios, o último versículo lá do capítulo 12, quando a gente vai escolher esse caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Só quando a gente escolhe pagar o preço que for preciso pagar, para glorificar o Senhor, entendendo que eu sou corpo de Cristo,
E que amar o meu irmão é manter a unidade, a comunhão do corpo de Cristo, que o que está em jogo não é o meu interesse, não é a minha pessoa, mas o corpo de Jesus Cristo, a unidade do corpo de Jesus Cristo, que o Jesus é glorificado na unidade, na comunhão do corpo dele, é que a gente então pode estar disposto a pagar esse preço. Normalmente a gente é muito rápido para ferir, ou para retribuir uma ferida, muito rápido para isso. Mas normalmente a gente é muito lento para expressar o nosso amor, muito lento para perdoar nosso irmão. A gente não pode perder tempo. O fim de todas as coisas está próximo. Nós fomos criados para nos relacionar em amor. Nós fomos criados para a glória de Deus. E a gente glorifica o Senhor quando a gente vence os obstáculos que precisam ser vencidos. Para perdoar aquele que nos feriu, entendendo com essa consciência de quem nós somos, que somos o corpo de Jesus Cristo, não podemos ser responsáveis por partir esse corpo. Porque quando eu me afasto, quando eu não perdoo alguém, eu estou em primeiro lugar me afastando de Deus, em segundo lugar eu estou me afastando do próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Ao amarmos, meu amado, a gente se assemelha a Deus, a gente se identifica com Ele, porque Ele é amor, a essência dele é amor, e como filhos de Deus, nós precisamos nos assemelhar com Ele, que é amor, nós precisamos aprender a amar, e a prática do amor, sem dúvida alguma, vai sempre requerer da gente perdão. Tem um hino antigo que a gente canta no cantor cristão, que diz que o que mata o amor é a falta de perdão. Para eu poder amar alguém, eu preciso de aprender a perdoar. Senão eu fico guardando mágoas, ressentimentos, vai criando uma raiz de amargura no meu coração, e eu vou me afastando, me isolando, e nós não fomos criados para isso, para o isolamento. Nós não fomos criados para isso, para vivermos sozinhos. Nós fomos criados para nos relacionarmos em amor. E existe um custo a ser pago. E falando em custo, o próximo versículo, verso 9, vai nos convidar a sermos hospitaleiros. Ele diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Vou até repetir. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Você já reclamou alguma vez por ter que receber alguém na sua casa? Não responde não. Só fica para você. Já reclamou? Já achou que o custo era alto ter que receber alguém na sua casa? Receber alguém na nossa casa, meu amado, tem um custo também, alto também. Não estou falando só financeiro. Lógico que quando você recebe alguém na sua casa, você vai oferecer uma coisinha para aquela pessoa tomar, comer, alguma coisinha, você vai ter um custo financeiro. Mas esse é baixo. Esse é baixo. Há muitos outros custos envolvidos e a gente precisa de entender o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. A palavra de Deus está nos exortando a sermos pessoas que abrem as nossas casas para receber visitas, para hospedar nossos irmãos. Você gosta de receber visita na sua casa? Você gosta de convidar as pessoas para ir na sua casa? Você gosta de receber alguém, de hospedar um irmão que está em viagem? Você gosta disso? Quando alguém fala, estou indo na sua casa, como Jesus fez com Zaqueu, Zaqueu, desce aí que hoje eu vou jantar contigo. Quando alguém liga para você, eu diz, segunda-feira estou lá, né? Normalmente quando acaba o culto aqui, eu sempre pergunto, alguém tem janta em casa? Que eu estou sem janta em casa, estou precisando de jantar. Vai todo mundo embora, me deixa sem resposta. Mas quando o pastor fala, alguém tem janta em casa? Você sente vontade, prazer de receber alguém na sua casa? Você tem esse prazer? Tem um custo, é lógico que tem um custo. Quando alguém diz que está indo na sua casa, como é que você se sente? Vai dar trabalho? Ou você tem prazer nisso? Nossa reação, meu amado, nos revela exatamente para a gente como é que a gente está entendendo até aqui tudo que a gente aprendeu. Quem nós somos, para que nós fomos criados, qual o propósito da nossa vida. Nós fomos criados para nos relacionarmos em amor. E a palavra de Deus está dizendo para a gente, olha, a gente precisa de visitar mais uns aos outros. A gente precisa disso, visitar mais uns aos outros. Depois que acabar a pandemia, claro. Por enquanto, vamos ficar cada um limitado à sua própria casa. Mas assim que acabar a pandemia, e eu sei que você tem esse desejo de visitar e ser visitado, e é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nossa igreja não tem culto de manhã, e você sabe como é que nasceu isso? Por que a gente não tem culto de manhã? Acredito que sim, porque a história é recente, tem pouco tempo
que a gente fez isso? A gente fez isso porque, para que a parte da manhã a gente tivesse essa liberdade de convidar alguém para ir na nossa casa, a gente ir na casa de um outro. A gente começou assim, no mês de maio, no mês da família, a gente tirou os cultos de manhã, passamos a escola bíblica para tarde e ficamos só com um culto da noite, para que no domingo, cada família, num domingo, chamasse alguém para ir na sua casa, depois retribuísse indo na casa daquela pessoa, para a gente passar tempo junto, para a gente experimentar o que é ser igreja, o que é ter comunhão, para a gente conhecer os irmãos mais do que simplesmente dar um oi quando estiver num culto. A Bíblia está dizendo para a gente exatamente que a gente precisa de abrir nossas casas, que a gente precisa pagar esse preço de ser hospitaleiro sem reclamar. Isso significa que a gente deve gostar, como servo do Senhor, a gente deve gostar de receber gente na nossa casa, deve gostar de gente, deve gostar de se relacionar, de amar as pessoas. Você precisa, com toda certeza, colocar isso em prática. E a gente vai pensar um pouquinho agora sobre isso. O que é receber alguém em casa? O que é ser um bom hospitaleiro? O que é ser um bom hóspede, aquele que hospeda alguém na sua casa? Como é que você se prepara para hospedar alguém na sua casa? Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente não precisa de servir iguarias maravilhosas ou caríssimas para que alguém se sinta muito bem na nossa casa. A gente precisa, na verdade, dar atenção, dar nosso tempo. A gente precisa dar o nosso serviço, o nosso amor. É isso que a gente precisa. Você já parou para pensar por que alguém te faz uma visita? Se alguém vai à sua casa, liga para você e diz: olha, vou jantar lá. Hoje eu vou eleger alguém aqui para jantar. Vou jantar lá na sua casa hoje. O que ele está querendo? Aí você vai dizer: pastor, jantar. Ele está querendo você. Ele está querendo se relacionar com você. Não é o que você põe à mesa que interessa a ele. Não é o que você o serve. Não é a linda e maravilhosa, ampla e mobiliada suíte que você tem para oferecer para ele dormir. Tanto faz se você vai oferecer um banquete ou um cafezinho só para ele tomar. Tanto faz se você vai dar uma suíte para ele, com banheira de hidromassagem, para ele dormir, passar a noite, alguns dias na sua casa, ou simplesmente um colchonete estendido lá na sala para ele poder dormir. Tanto faz, o que está interessado é você, o que está interessado no relacionamento, em te conhecer, em dar e receber amor. É para isso que a gente foi criado e é isso que a gente precisa de entender. Quando a gente recebe alguém em casa, a gente precisa de seguir o exemplo de Maria, que não ficou tão preocupada com os afazeres da casa, a exemplo da sua irmã que ficou e perdeu a boa parte, como Marta perdeu a boa parte, mas interessada em dar atenção, em receber bem o seu hóspede, aquele que chega na sua casa. O que ele quer? Um abraço caloroso, um sorriso, um bom papo, a sua atenção. Ele quer doar a você um pouco dele, quer receber de você um pouco de você. A palavra de Deus está nos exortando que a gente precisa de ter mais tempo para isso. E 2020 mostrou para a gente exatamente que a gente não tem tido esse tempo. A gente não tem mais tempo de visitar as pessoas, de ir na casa das pessoas, de conversar, de bater um papo. A gente não tem tempo, a gente está correndo para baixo, para cima, para ter coisas que não fazem a nossa felicidade, que não nos realizam, que não nos completam. A gente não tem tempo para relacionamentos, a gente não tem tempo para ir à casa das pessoas, nem tampouco para recebê-las à nossa casa. É isso que 2020 tem mostrado para a gente. Cada vez mais as pessoas têm se isolado em suas próprias casas, se isolado em seu próprio mundo, tem menos tempo para convivência social, tem menos tempo para amigos e adoecem mais. Ficam mais doentes porque se sentem sozinhas, se isolam e se sentem sozinhas, não têm tempo para dar às pessoas, não querem pagar o preço de se perder a sua privacidade em casa, de fazer aquilo que gosta em casa porque tem que receber alguém, quer que as pessoas quando chegam vão logo embora e adoecem mais porque se isolam. Nós precisamos nos relacionar, precisamos amar. 2020 tem nos ensinado que a gente tem que rever esse tempo nosso, rever essa nossa necessidade de dar
e de receber amor, então, meu amado, não hesite em receber pessoas na sua casa, não hesite em convidar as pessoas a irem à sua casa, não hesite em fazer visita a alguém, a dar um pouco de você a alguém, a dar um pouco do seu tempo a alguém. Por último, irmãos, hoje, a gente não pode perder tempo, porque o fim de todas as coisas está próximo, e a gente tem um serviço a ser prestado. O verso 10 agora e o 11 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Vou destacar aqui, você recebeu um dom para servir aos outros. O dom que você recebeu não é para você, é para colocar a serviço dos outros. Continuando, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Todas as coisas que nós fizermos, nós precisamos de fazer para a glória de Deus. Ele está dizendo que nós precisamos de servir uns aos outros com aquilo que nós recebemos do Senhor. Ou seja, nós somos administradores da graça de Deus. Como diz Paulo em Coríntios, despenseiros dessa graça de Deus. Aqueles que têm a graça de Deus para dar às pessoas. Nós recebemos dons do Senhor para ministrar graça às pessoas, para abençoar a vida das pessoas. O dom não é para mim, para ser usado para mim. O dom é para ser usado para outra pessoa, para servir outra pessoa. Tudo que a gente pensa possuir, porque na verdade a gente não tem nada, porque na verdade tudo é do Senhor, deve ser colocado à disposição dos outros para servir os outros. Porque Deus provê para a gente todos os dons que nós temos, todos os recursos que são colocados em nossas mãos, para a gente administrar a serviço do corpo de Cristo, em benefício do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada membro do corpo de Cristo, e aí presta atenção nisso, sabe o que significa que cada membro do corpo de Cristo? É que não ficou ninguém de fora. Se você é corpo de Cristo, se você pertence, se você se entregou a Cristo, se você ressuscitou com Cristo, se você é filho de Deus, então você recebeu do Senhor dons espirituais, dons naturais, para que sejam todos eles, os espirituais e os naturais, colocados à disposição de Deus para servir os outros, para glorificar o Senhor com o seu serviço, onde você estiver. Eu não gosto nem de fazer distinção entre dons espirituais e naturais. Tudo é dom, tudo é dádiva de Deus, tudo vem dele. E tem o mesmo propósito, tanto os naturais quanto os espirituais têm o mesmo propósito. Você ser servo do Senhor onde você estiver. Você colocar a serviço de Deus aquilo que você sabe fazer, aquilo que Deus te deu, te confiou, te entregou, para você ministrar graça às pessoas. Eu preciso entender que se sou servo de Cristo, eu tenho habilidades, tanto naturais quanto espirituais, que o Senhor me deu, que não me pertence, não é minha. Não preciso nem de me orgulhar dela. Posso fazer algo extraordinariamente bem, melhor do que qualquer ser humano nesse mundo. Não preciso nem de me orgulhar disso, porque é dádiva de Deus, é graça de Deus. Para ministrar os outros, não é nem para mim, não serve para mim, é para os outros. Tudo que eu sei fazer foi dado por Deus para servir as pessoas. Efésios 4:7 diz assim: cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Cristo, ao vencer a morte, ele pegou os despojos da sua vitória, ou seja, todo o poder, toda a autoridade foi dado a ele, para ele repartir conosco dons. E ele repartiu conosco dons, como diz aqui esse texto de Efésios. Cada um de nós recebeu essa graça de Deus. Foi graça de Deus para as nossas vidas, para que a gente utilize a serviço da igreja do Senhor Jesus Cristo, para a edificação da igreja de Cristo. Como eu disse, a gente gosta às vezes de se orgulhar das nossas habilidades, daquilo que a gente faz, quando a gente deveria entender que é isso que a gente sabe fazer. Não tem mérito algum nosso. É tudo dádiva de Deus.
tudo. Qualquer coisa que você saiba fazer é mera dádiva de Deus. Sua posição nesse mundo, sua profissão, sua posição na igreja do Senhor Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo, não tem mérito nenhum seu. Vem de Deus, é do Senhor. Ele é o doador universal. Ele é o doador de todos os dons. Não importa a função que você esteja exercendo no corpo de Cristo, não importa o quanto você tenha se dedicado a fazer a obra de Deus, você precisa entender que isso é graça de Deus na sua vida, que você não tem mérito algum nisso. E isso foi dado a você para a edificação da igreja dele, para a glória dele. E isso é que importa, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, como a gente já viu. A tua vida precisa ser essa vida que se prostra diante do Senhor e o serve, onde quer que você esteja, de segunda a segunda, 24 horas por dia, aonde você estiver, você precisa entender que você precisa servir ao Senhor, para que Ele seja glorificado em sua vida. Em Efésios 4 ainda, agora o verso de 11 a 14 diz assim: e Ele, falando de Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com um fim. Qual é a finalidade dele designar alguém para alguma função eclesiástica? Ele diz, com um fim de preparar os santos para a obra do ministério. É para isso que existem as funções na igreja, para que cada membro dessa igreja, membro desse corpo, se prepare, seja capacitado para realizar a obra a qual o Senhor confiou a ele, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, com o propósito de que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não é o que a gente tem, meu amado. Como eu já disse, a gente não tem nada. Nós somos administradores daquilo que pertence ao Senhor. Não é o que a gente faz, porque tudo que a gente faz, se não fizer pela força de Deus, se não depender do Senhor, nós não podemos, como diz Jesus em João 15, nós não podemos fazer nada sem Ele. Não é o que a gente tem, não é o que a gente faz, porque em tudo isso vem do Senhor, mas quem a gente é e qual o propósito da nossa vida que importa, meu amado. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos os filhos de Deus, estamos nesse mundo para cumprir a vontade dEle, para viver para a glória dEle. A pergunta que eu quero fazer a você, queria que você prestasse muita atenção agora é essa: como é que você se enxerga como corpo de Cristo? No corpo de Cristo, como é que você se enxerga? Como alguém que precisa ser alimentado, servido o tempo todo, como alguém carente, necessitado, como um pobre coitado no corpo de Cristo? Ou como parte dele? Como é que você se enxerga? Igreja, meu amado, não é um lugar onde as nossas necessidades são supridas. A gente supre as nossas necessidades no Senhor. Igreja é corpo do Senhor Jesus Cristo. Igreja é uma comunidade aonde a gente pertence e aonde a gente serve. Igreja é o ajuntamento de pessoas salvas, unidas pelo amor de Jesus Cristo, com essa consciência clara de quem é, de que é filho de Deus, para se unir, para viver essa comunhão, essa unidade para a glória de Deus. Em outras palavras, se não ficou claro ainda, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu tenho uma função, eu recebi dons. E esses dons precisam estar sendo trabalhados, aperfeiçoados, colocados a serviço do Senhor. Eu preciso estar servindo, senão estou desperdiçando meu tempo. Não podemos, como diz esse texto de Efésios 4 que eu acabei de ler, permanecer como crianças a vida toda, esperando que as pessoas nos sirvam o tempo todo. Nós temos um chamado a servir. Se você é membro do corpo de Cristo, então você tem dons a serem colocados à disposição desse corpo para o crescimento dele. Não olhe para a igreja como um corpo que tem algo a te oferecer, mas como o seu próprio corpo.
o corpo de Jesus Cristo, como parte dele, como alguém que está inserido nele, faz parte dele e tem alguma coisa a oferecer. Não existe um membro do corpo de Cristo que não tenha recebido do Senhor dons, que não tenha recebido um chamado a se comprometer com o serviço. Não existe. Não tem ninguém que tem todos os dons, que é completo, todos os dons, só Deus, que é o doador desses dons, tem todos os dons. Não tem ninguém no corpo assim. Sou completo, não preciso de ninguém no corpo. E não tem ninguém que não tenha dons espirituais, que não tenha habilidades a serem colocadas a serviço do Senhor. Ou seja, nós interdependemos um dos outros. Eu dependo de você, você depende de mim. Como corpo de Cristo, nós nos servimos mutuamente para a edificação desse corpo, o crescimento dele, para que o Senhor seja glorificado na unidade, na comunhão desse corpo, no serviço que esse corpo presta ao Senhor Jesus Cristo. O que nos espera, o que o Senhor espera de nós, como seus ministros, como o texto que acabamos de ler de 1 Pedro 4, ministro é servo, o que o Senhor espera de um servo dele, é que ele seja encontrado fiel, como diz Paulo em Coríntios. É isso que ele espera dos despenseiros, é isso que ele espera de nós, servos do Senhor, que sejamos encontrados fiéis. O que você está fazendo com aquilo que recebeu do Senhor? É a pergunta que eu tenho que sair daqui hoje respondendo para Deus. Deus está me perguntando: o que você, Paulo, está fazendo com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para você me servir? Para você servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, para você promover o crescimento dela. O que você está fazendo com os dons que eu te dei, com aquilo que eu te capacitei? O que você está fazendo nessa comunidade que você pertence, que eu te coloquei, que eu te inseri no meu corpo? O que você está fazendo com aquilo que tem recebido do Senhor? O que o Senhor espera de nós, meu amado, é essa fidelidade àquilo que Ele nos deu, que Ele nos confiou, a colocar a serviço dEle, para a glória dEle. Vejo crentes, infelizmente, agora abra bem os ouvidos, você que está em casa, você que está aqui. Vejo crentes, amados, muito comprometidos, super comprometidos, 100% comprometidos com seus empregos, com as suas casas, com seus sonhos pessoais, com seus interesses pessoais. Não estou dizendo que a gente não deva ser um excelente funcionário nos nossos empregos, que a gente não deva ter sonhos. Não estou dizendo que a gente tem que deixar nossa casa bagunçada, tudo largado e abandonado. Eu estou dizendo que a nossa dedicação ao corpo de Jesus Cristo, à igreja de Jesus Cristo, tem que ser muito maior do que os nossos empregos. Porque o Senhor nos colocou na igreja para promover o crescimento dela. A maioria dos membros da igreja, não estou falando dessa igreja, de alguma igreja em particular, estou dizendo da igreja do Senhor Jesus Cristo, das igrejas locais, do corpo de Cristo local espalhado na face desse planeta. A maioria absoluta da igreja não se compromete em servir a igreja. É duro dizer isso, mas isso é a verdade. Não está comprometido com a obra de Deus. Não está preocupado em colocar os dons que tem recebido do Senhor à disposição do Senhor. Não está preocupado em descobrir quem é no corpo de Cristo e qual sua função e o que fazer e se doar mais do que a qualquer outra coisa, mais do que a qualquer outro trabalho, mais do que qualquer outro serviço. Mas é isso que o Senhor espera de nós. Por que um membro de Cristo não se vê como parte do corpo de Cristo? Nós somos corpo. Ser corpo é pertencer, é fazer parte. Sendo parte é entender que precisa servir, trabalhar, colocar à disposição de Deus, independente do preço que tem que pagar, já que hoje a gente falou bastante em pagar um preço para amar, pagar preço para hospedar as pessoas na nossa casa, pagar preço para servir a igreja do Senhor. E a última mensagem, que vai ser quinta-feira, vem preparado, que a gente vai falar muito desse custo. Eu tenho que pagar um preço para servir o Senhor, e muito mais porque essa obra, a igreja do Senhor, é muito mais importante
do que qualquer sonho pessoal que eu tenha, do que qualquer empreendimento que eu tenha nesse mundo. Ou nós esperamos mais, ou somente para as coisas desse mundo. Ou nossa visão, ela é ao contrário desse texto, 1 Coríntios 15:9, que nós esperamos não somente nas coisas desse mundo. Ou nós somos esses, que Paulo está dizendo que é o mais digno de compaixão, que só espera alguma coisa desse mundo e que só emprega a sua energia nesse mundo. Infelizmente, irmãos, as pessoas estão muito comprometidas com a sua vida pessoal e gastam toda a sua energia para isso. E muito pouco comprometida com a obra de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito pouco. Para a igreja não tenho tempo, para a igreja não tenho energia, para a igreja não tenho ânimo, para a igreja não tenho vontade, para a igreja eu não quero pagar nada. Eu não me sinto parte dela. Eu me sinto alguma coisa externa, fora ela. Eu olho para a igreja e penso que ela tem alguma coisa a me dar. Eu não olho para a igreja e me sinto parte dela. Que eu sou a igreja. Eu penso que a igreja é os outros. Eu penso que a igreja é uma instituição. Eu penso que a igreja é um prédio. São paredes. Eu não me vejo parte da igreja, pertencente a ela e disposto a trabalhar para o Senhor. Essa pandemia precisa fazer a gente repensar o que é ser igreja. Porque na visão da maioria dos crentes desse século, ser igreja é simplesmente sentar num banco, num culto, e agora, ou num sofá de casa, ou na cama de casa, e assistir um culto. Isso é o máximo que as pessoas entendem que é ser igreja. Ser igreja é se sentir corpo, parte, é olhar para o meu irmão, é olhar para a minha igreja e entender, sou a igreja de Jesus Cristo, isso. Recebi do Senhor os dons, as habilidades que tenho, a energia, o tempo, a vida que Ele tem me dado, todos os recursos que Ele tem colocado nas minhas mãos são para empregar na obra do Senhor, para servir essa igreja e promover o crescimento dela, porque o tempo está acabando. O fim de todas as coisas está próximo. Ser a igreja é pertencer ao corpo local, se comprometer com a missão dessa igreja, nessa localidade, nesse lugar. O que eu tenho para dar, o que eu tenho para oferecer, porque o Senhor tem me dado, tem me abastecido, tem suprido minha necessidade. A visão que as pessoas hoje têm de igreja é como se fosse uma casa de show, uma casa de entretenimento. Vou ali para dar uma alegrada no meu coração, que eu estou meio triste, então vou chegar lá e vou dar uma levantada no meu astral. Como se fosse um hospital, vou lá para receber um choque para passar a semana, estou meio morrendo, então vou chegar lá tomar um choque para passar a semana. Como se fosse um hospital, uma casa de show, uma casa de entretenimento. Igreja, como eu tenho dito e repetido insistentemente hoje, e vou repetir mais uma vez, é o corpo de Cristo. E cada membro desse corpo precisa se colocar à disposição do Senhor, naquilo que sabe fazer, naquilo que recebeu de Deus, o dom que tem, nessa multiforme faces desses dons que o Senhor deu a cada um. Ninguém tem o mesmo dom, ninguém tem os mesmos dons, nós não fazemos as mesmas coisas, nós somos diferentes, agraciados por Deus, por muitos dons, segundo a necessidade desse mundo, a necessidade dessa igreja, para promover o seu próprio crescimento. Voltando a Efésios 4, agora o verso 15 e 16, a palavra de Deus diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha como é que a igreja cresce. Quando cada um, dentro daquilo que recebeu do Senhor, dos dons que foi agraciado por Deus para receber, coloca aquilo à disposição de Deus, cada um cumprindo a sua parte, não querendo o que é do outro, mas fazendo aquilo que recebeu do Senhor para fazer, sendo fiel ao seu chamado, no cumprimento do seu dom, coloca isso à disposição da igreja do Senhor. E a igreja cresce, ela mesma efetua o seu próprio crescimento, ela cresce. A igreja não é uma instituição, somos nós, o corpo de Cristo. A igreja não é um CNPJ, ela tem, porque o mundo exige, a gente cumpre as leis desse mundo.
A igreja não é a diretoria estatutária dela, ela tem, porque a gente tem que ter uma diretoria estatutária para ter a permissão de funcionar como uma igreja. A igreja somos nós, aqueles que foram ressuscitados com Cristo, unidos nele, pelo Espírito dele, para servir. Alcides abriu o culto hoje dizendo, olha, nós temos que ter uma consciência de oferta, uma consciência de doação, uma consciência de se doar ao Senhor. E isso é ser igreja, é essa consciência de que eu estou nesse mundo para servir, que eu sou o corpo de Cristo para cumprir a obra que ele iniciou. Se a maioria da igreja, meu amado, não atende o chamado de Deus, sabe o que acontece com a igreja? E é isso que tem acontecido com a igreja, infelizmente. Ela adoece, ela trava o seu crescimento, ela trava o avanço da obra de Deus, ela fica adoecida. Se eu quero uma igreja viva e saudável, que cresce, que cumpre sua missão e seu propósito, então eu preciso servir conforme o dom que eu recebi do Senhor. Minha igreja vai ser tão boa, meu corpo vai ser tão bom, quanto eu o tenho servido. Minha igreja vai ser tão doente, tão morta, tão travada, tão pequena, quanto eu tenho negado ao Senhor servi-lo. Eu queria que a gente saísse daqui entendendo hoje, o que eu tenho recebido do Senhor não é para mim. Não é para eu usufruir, para o meu benefício, para ganhar dinheiro, para ser muito rico, para ter uma vida muito confortável, para conquistar meus sonhos. O que eu tenho recebido do Senhor é para ser colocado à disposição dEle. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me dado? O tempo está passando. O curto tempo que nós temos de vida nesse mundo precisa de ser colocado à disposição de Deus. Nós existimos para a glória dele, não há tempo a perder.